Eu sou Alessandra Haddad, sou filha de um pai de origem libanesa e uma mãe de origem italiana. A origem libanesa do meu pai fez com que ele fosse um homem que tivesse muita garra, muita força, muita luta, muito empenho para vencer. Ele caía e se levantava e ele falava que ele fazia com o povo libanês. Não importa o número de guerras que viesse, o povo libanês se mantinha de pé e voltava triunfante para o seu lugar. E ele falava que essa era a grande beleza dessa civilização. Em outro lado, a minha mãe era uma pessoa caseira, atenta aos protocolos, aristocrática, fina, de classe, elegante. Ela ensinava para a gente tudo que uma boa moça deveria saber. Então, ensinava sobre as coisas do lar, sobre como se comportar, sobre a vida social, sobre relacionamentos. E nesse paradoxo entre mãe e pai, foi que eu desenvolvi a minha personalidade. E hoje, eu vejo até hoje traços dos dois dentro de mim que fazem eu ser quem eu sou. Minha mãe fala que desde criança eu abria as bonecas, cortava para ver o que tinha dentro. E ela falava assim que perguntava pra gente: o que você quer ser quando crescer? E eu falava: eu quero ser mãe médica. Eu não me lembro disso, porque na verdade a primeira ideia que eu tenho do meu contato, da minha vontade de ser médica, que eu tenho a minha própria lembrança, foi aos 12 anos. Meu pai tinha uma saúde meio frágil, um pouco pela genética e um pouco pelos hábitos, pela rotina dele. E ele teve o primeiro infarto aos 30 anos, então ele era uma pessoa que vivia sempre com a saúde muito fragilizada, voltava para o hospital e ia. E eu, como filha, mulher mais velha, eu era alucinada por esse pai. E quando eu tinha 12 anos, ele teve uma pancreatite muito grave. E aí eu fui no hospital visitá-lo e eu comecei a ver os médicos para lá e para cá, ajudando, curando, salvando. E ali eu tive aquela iluminação de que aquele era o caminho que eu queria seguir. Que eu queria ser médica, queria ajudar as pessoas a salvarem as outras como é que elas estavam salvando o meu pai. E daí voltei para casa e um dia eu falei para ele: pai, eu vou querer ser médica. Aí ele falou: filha, eu vou ter tanto orgulho que eu vou te comprar um hospital se você for médica. E eu, focada que eu sou, eu continuei nesse sonho. E daí do ginásio nós tínhamos que ir para o colegial e eu lembro que todas as minhas amigas do ginásio, que foram criadas numa escola de freiras, a moda mais antiga e tudo mais, foram para colégios que seguiam essa linha. E eu, já nesse foco de querer ser médica, eu olhei qual era o colégio de São Paulo que mais colocava alunos dentro da faculdade. E eu fui sozinha, longe de todas as minhas amigas, me separei de todas para ir atrás do Porto Seguro, que era um colégio que tinha um índice de colocar na faculdade muito grande, um índice de aprovação em medicina. E só lembro que de todas as nossas amigas da adolescência, que são minhas amigas até hoje, só eu e uma amiga minha que se chama Lucila, que queria fazer USP também, fomos para o Porto Seguro. E lá, um colégio muito puxado, eu continuava determinada a ser médica. E no terceiro colegial eu resolvi que eu ia fazer o cursinho junto com o colegial, porque eu queria entrar logo, não queria perder tempo. Aquilo tudo para mim era uma perda de tempo, porque eu queria mesmo para chegar logo na faculdade de medicina. E assim foi. Eu fiz o terceiro colegial junto com o cursinho, almoçava no carro e entrei com 17 anos em 5 faculdades. E aí, aos 17 anos, eu me deparei com a Escola Paulista de Medicina, um universo enorme, uma escola maravilhosa, onde eu confesso que eu entrei aos 17 anos e hoje aos 52 eu ainda não consegui sair, porque eu fiz toda a minha vida lá dentro. Entrei como aluna e hoje como professora não consigo ainda me desligar dessa instituição que tanta diferença fez na minha vida. E aí foi a faculdade, como era de se esperar, era tudo que eu queria, eu me interessava por muitas coisas. Comecei a fazer monitoria e as primeiras monitorias que eu fiz foram de dermatologia e de anatomia. Então meu envolvimento com essas coisas começou muito cedo, no 5º ano da faculdade. Mas eu gostei muito também quando eu passei pela cirurgia. Eu acho que
esse negócio da descoberta do que tem de consertar e de colocar tudo de volta no lugar, aquilo me fascinava muito. E aí até que eu estava saindo de casa um dia e uma vizinha minha, vizinha de frente, vizinha da porta da frente, estava com um pano amarrado, toda ensanguentada a mão dela. E aí eu falei, nossa tia, o que aconteceu? Ela falou, cortei uma faca, estava cortando um palmito e cortei a minha mão. E tô indo no Einstein para dar ponto. Eu falei, não, você não vai assim dirigindo, vem aqui que eu te levo. E fui até o pronto-socorro do Einstein, levá-la para tomar os pontos. E aí atendeu o cirurgião e eu assim, ele falou assim, olha, você quer esperar lá fora? Eu falei, não, sabe o que é? Eu tô toda orgulhosa, eu sou aluna de medicina, eu posso ficar, que eu queria assistir? E aí ele falou assim, lógico. E eu achei aquela cerimônia de dar os pontos, né, de juntar tudo, de colocar tudo no lugar, aquela coisa tão fascinante, né, de repente tava tudo ali restaurado e eu fiquei assim fascinada com aquilo, ficava olhando, e aí ele falou assim para mim, e você estuda medicina onde? Eu falei, eu estudo na Escola Paulista. Ele falou, pois bem, eu vou ser seu professor, eu sou professor na Escola Paulista. Eu falei, jura? Ele falou, o que você quer fazer? Na hora eu falei, cirurgia, porque aquilo tinha tipo selado dentro de mim um caminho, aquele corte da minha vizinha tinha selado um caminho dentro de mim. E aí esse médico que estava suturando a vizinha, que se chama Alberto Goldenberg, ele falou para mim assim, olhou e falou assim, e você já assistiu cirurgia? Eu falei, não, eu nunca vi uma, essa foi a primeira. Aí ele falou assim, você quer ver uma? Eu falei, lógico que eu quero. Aí ele falou assim, eu tenho uma cirurgia no hospital São Lucas, que era assim longe, completamente fora de mão, num dia e num horário super fora de mão. Mas ele falou, tem uma cirurgia tal dia, tal hora nesse hospital, se você quiser aparece lá. Eu juro que eu acho que esse homem achou que eu nunca fosse aparecer nessa cirurgia. Pois não é que no dia da cirurgia estava eu lá na porta esperando ele chegar. Ele não teve outro jeito a não ser me botar para dentro. E lá eu conheci o pai dele, que era o professor Saul Gutenberg, que ele era o livre-docente da técnica cirúrgica. E na nossa época, a relação médico-professor e aluno era uma relação bem hierárquica, bem aristocrática, assim, bem de respeito. Nós respeitávamos muito a hierarquia do livre-docente. Então, para mim, conhecer aquele professor foi uma honraria. E com ele, com a braveza, a dureza dele, mais a doçura ao mesmo tempo, eu comecei a aprender como era a organização e a disciplina numa sala cirúrgica. Eu sei que dessa primeira cirurgia eu fui numa segunda, numa terceira e eu nunca mais parei de ir em cirurgia com o Dr. Alberto. Eu comecei como auxiliar de instrumentadora. Auxiliar de instrumentadora é aquela que é ninguém na sala. Você tem a instrumentadora que passa o instrumento. Eu passava o instrumento para a instrumentadora passar o instrumento. Ou seja, eu era um nada, mas eu achava o máximo estar naquele ambiente, fazendo parte daquele envolvimento e daquela atmosfera cirúrgica. A instrumentadora engravidou e eu acabei assumindo o lugar dela e continuei durante a minha residência de cirurgia, acompanhando o Alberto e a equipe dele, me transformei numa segunda auxiliar e tudo estava indo lindo nessa carreira de gastrocirurgia, porque ele era um gastrocirurgião, até que na residência eu passei na plástica. Aí eu fui flechada. Aí foi uma flecha certeira, tipo cupido na libriana, pá! Aí o negócio bateu de um jeito que eu não conseguia mais prestar atenção em nenhuma outra disciplina. Porque o jeito que a cirurgia plástica tratava mesmo as doenças era sempre deixando mais bonito, melhor, mais harmônico, mais equilibrado, tudo que a alma de uma libriana precisa para ser feliz. Então ali eu realmente senti que eu fui fisgada. Continuei a residência e não só já estava
meu namoro com a cirurgia plástica já estava muito estabelecido, como eu tive uma intercorrência pessoal que foi, acho que durante o meu R2, eu tive um melanoma, que é um câncer de pele muito grave, e me indicaram um professor, né, um professor para me cuidar. E esse melanoma não só ele é grave, como em mim ele estava no momento mais grave, porque nós tínhamos acabado de perder uma amiga com metástase de melanoma no cérebro. Então meus pais estavam super assustados, eu também estava bem amedrontada com isso tudo, e fui nesse professor, que é o Dr. Ivan de Oliveira Santos. Esse professor, ele foi de uma nobreza para me atender, de uma grandeza, de uma humanidade. Ele não foi um médico, ele foi uma luz, um ser humano. Ele entendeu todo aquele contexto que a gente estava, toda aquela tristeza, aquela dor de ter perdido um amigo e ao mesmo tempo ter o diagnóstico da mesma doença. E ele fez aquilo de um profissionalismo e de uma humanidade. Quando ele veio trazer o diagnóstico, ele foi tão carinhoso na maneira de passar, que já estava curada, que aquilo estava tudo bem, que quando acabou eu olhei e falei assim, eu só quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a esse homem quando eu crescer, eu quero seguir os passos dele, eu quero ser uma médica assim. É isso que eu quero em termos de humanidade. E aí, qual é a coincidência do destino? Quando eu fui ver, ele era professor da onde? Da parte de tumores da disciplina de cirurgia plástica da Escola Paulista. E aí eu não tive mais dúvida, porque eram muitas evidências de que meu coração e minha alma estavam no mesmo lugar. Então, no R2, eu tomei essa decisão de alma mesmo e enfrentei duas barreiras só. O Alberto, que ficou super frustrado porque ele tinha certeza que eu ia seguir os passos dele na gastrocirurgia, e o meu pai, que por incrível que pareça, ele falava, filha, cirurgia plástica, minha filha, tem certeza? Olha, filha, faça clínica médica, todo mundo vai precisar disso. Eu falei, não, pai, mas eu gosto de operar. Então faz oftalmologia, minha filha, todo mundo tem 2 olhos, você vai ter o dobro de paciente, porque a pessoa tem 2 olhos, vai ter problema em 2 vistas. Mas cirurgia plástica, eu falei, pai, não adianta, é isso que eu gosto. E aí eu segui essa carreira da cirurgia plástica e fui muito feliz com a minha escolha. Foi uma coisa que me preencheu de um jeito que eu não precisava mais nada. Então, ao me formar na residência de cirurgia plástica, já que eu fiz os 2 anos de geral, depois os 3 anos de plástica, eu continuei durante toda a residência seguindo os passos do Dr. Ivan, que foi um grande mentor na minha vida. Eu segui os passos humanos, os passos profissionais, os passos técnicos dele. Eu fui uma discípula leal dele durante esses 3 anos na parte de câncer de pele, que é onde eu desenvolvi até uma grande expertise. Ele acabou, no fim, sendo meu padrinho de casamento, meu orientador do meu mestrado, que foi em câncer de pele. E como eu gostava dessa interface com a dermatologia, eu via que as pacientes que tinham câncer de pele, elas tinham a pele muito lesada pelo sol, muito mesmo machucada, muito danificada. Então eu comecei a estudar como é que a gente ensinava essas pacientes a reverterem ou a prevenirem para que isso não piorasse. Então eu comecei a fazer prescrições de cremes para essas pacientes e de protetor solar. E aí que assim que eu me formei, eu não só tratava o câncer, como fazia essa orientação, vamos dizer assim, para os cuidados da pele daquelas pacientes que tinham aquele problema. Bem, a fila
de pessoas buscando receita de cremes era enorme. E a fila das pessoas do tumor começou a ficar pequena, porque era só retorno das cirurgias e novas cirurgias, enquanto as pessoas vinham constantemente buscar suas receitas. E aí a minha chefe, na disciplina de cirurgia plástica, falou: Alessandra, você está atravancando com as suas receitas, né? O ambulatório de tumores. Vamos fazer o seguinte? Eu vou montar um ambulatório que chama Prevenção de Tumores de Pele. E você vai ficar lá só ensinando as pacientes a se prevenir e a cuidar da pele delas. E você vai chefiar esse ambulatório. Bom, eu era recém-formada quando a minha chefe me deu essa responsabilidade de chefiar um setor de prevenção de câncer de pele. Então, ela foi a segunda pessoa, né, minha segunda mentora, a professora Lídia Massaco Ferreira, que olhou para mim, acreditou e apostou e falou: ela vai conseguir tocar esse setor sozinha. E aí, ela falou para mim: só que com isso, Alessandra, você precisa fazer o doutorado, porque todo mundo que chefia setor tem doutorado e você só tem o mestrado. Aí eu voltei para o doutor Ivan, falei: doutor Ivan, eu preciso fazer o doutorado, vamos começar um projeto também em cuidados de pele e em câncer de pele? Ele falou: perfeitamente, Alessandra, só que agora eu vou te falar uma coisa. Você está se aprofundando nisso e a cirurgia plástica, ela só reconstrói, né? Mas ela não ajuda você no diagnóstico, ela não ajuda você no diagnóstico diferencial, no tratamento das lesões que não são tumores de pele. Então, eu acho que você precisaria se embasar mais na área de dermatologia. E eu te recomendo que você se aprofunde mais nisso para que você seja uma médica mais completa. Não só o pele, mas saiba tratar o entorno e restaurar esse paciente como um todo. E foi aí que, já com o consultório começando, já terminada a residência, já com a chefia do setor e o doutorado em andamento, eu me inscrevi para fazer 2 anos de dermatologia. E aí fiz 2 anos de dermatologia no Hospital Darcy Vargas e saí desses 2 anos já pronta, com o doutorado quase pronto para a defesa. Nesse meio tempo eu casei com o pai do meu filho. E nos casamos porque nos conhecemos no centro cirúrgico, trabalhando para um cirurgião em comum que era um grande mestre na cirurgia plástica. Vamos dizer, existiam 2 grandes mestres no Brasil da cirurgia plástica. Era o professor Ivo Pitangui, no Rio, e o professor Ricardo Barodi, em São Paulo. E eu e o Paulo nos conhecemos no campo cirúrgico, né, trabalhando para o Dr. Ricardo Barodi. Então ele acabou sendo nosso padrinho de casamento. E o Dr. Ricardo Barodi era uma pessoa de uma elegância ímpar, né, com os colegas, com os pacientes, com a circulante de sala, com a equipe. Ele era de uma elegância que transbordava nele, transcendia acima de tudo que ele fazia. E ele dava aulas, mas ele não dava aulas com o eco, ele dava aulas com o coração. Ele dava aulas na sociedade com aquela elegância, aquela classe, mas ele falava com o coração dele. Ele não estava importando que tinha um palco, um púlpito, um holofote ou um microfone. Ele estava ali simplesmente para ensinar tudo que ele sabia e passar aquilo para as pessoas. Essa pessoa, o Dr. Barodi, que foi o nosso padrinho de casamento, que eu tive a honra de ter como padrinho de casamento e de conviver pessoalmente com ele. Aí tem uma passagem muito marcante na minha vida, que ele foi o grande direcionador. Então eu considero que ele foi o terceiro mentor da minha carreira, que foi essa questão da elegância e do ensino, da maneira de se doar e de ensinar, né? A maneira de passar o seu conhecimento com simplicidade, sem
desprendimento, sem medo de que isso fosse gerar uma competição. É assim que ele fazia. Então, ele foi o meu terceiro mentor. E curiosamente, eu me casei com um cirurgião plástico e os árabes, eles têm uma tradição, né? Quando nós voltamos da lua de mel, os árabes, eles chamam os padrinhos de casamento para um jantar. E é até uma coisa meio que hoje em dia não faz sentido, mas chamam para um jantar, mostram os presentes que ganharam e os padrinhos são os primeiros a serem recebidos na casa do novo casal. E assim foi, nós convidamos para o jantar dos padrinhos. O Dr. Baruch, com aquela elegância assim ímpar dele, viu que nós tínhamos aberto um consultório juntos e tudo mais. Ele me chamou num canto e falou assim: queridinha, ele chamava todo mundo de queridinha. Queridinha, eu tenho uma sugestão para te dar. Olha, não é conselho porque eu não sou velho, só velhos que dão conselho. É uma sugestão. Vejam que homem visionário esse meu padrinho era. Isso foi em 1997. Ele falou assim: queridinha, eu vejo que você e o seu marido têm a mesma profissão, vocês estão começando, vocês têm o mesmo meio social. E você é um pouco mais extrovertida, um pouco mais tímido. Eu fico um pouco preocupado que vocês vão competir em casa. E isso não vai fazer o casamento dar certo. Então, eu queria te contar que tem uma medicina começando no mundo que eu acredito demais, que é a medicina de agulhas, é a cirurgia plástica de agulhas. Não é a cirurgia plástica do bisturi tradicional. É uma cirurgia plástica que usa injeções para restabelecer e restaurar as pessoas. E eu tenho amigos fazendo isso em várias partes do mundo, inclusive usando aparelhos, que na verdade esses aparelhos eram os lasers. E se você quiser, eu terei muito prazer em te apresentar para essa nova cirurgia plástica de agulhas. Bom, eu falei, como é isso? Comecei a pesquisar. E aí ele falou assim, olha, ele era presidente da ISAPS, que é uma sociedade de cirurgia plástica internacional. Eu cheguei, conversei, né, com o meu marido na época e falei, olha, ele me falou isso. Mas eu tenho que ir para fora fazer isso. Eu não posso ficar no Brasil porque não tem ninguém que faz aqui. E ele falou assim, tudo bem, se você quer fazer isso, vá. E aí o primeiro ano do meu casamento, o Dr. Baruch me mandou para as clínicas dos amigos dele. Um era o Thomas Baker, outra era a Firman em Paris e o outro era na Argentina. E eu passei 3 meses em cada lugar aprendendo essa nova cirurgia plástica, que era de injetáveis de colágeno na época. Na França aprendi sobre os cosméticos, o poder dos cosméticos, a combinação, como é que se tratava uma pele de uma maneira estética. E nos Estados Unidos aprendi sobre laser, né? Porque o Tom Baker é o pai do peeling de fenol. Mas na verdade ele estava iniciando com o laser, então ele tinha toda a expertise de quem já fazia peeling por muitos anos, passando para uma área tecnológica. Então eu aprendi cada coisa num lugar. Na Argentina, injeções, na França, cremes, nos Estados Unidos, tecnologia. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu tive muita sorte, porque a Allergan entrou no Brasil e o Botox chegou. E eu tinha aprendido isso nos Estados Unidos, na clínica do Thomas Baker. Então, quando eu cheguei, eu me cadastrei na empresa, eu era a médica número 6 da empresa, porque eu comecei a usar a toxina muito precocemente. E aí esse caminho foi um caminho sem volta, foi inevitável, porque o crescimento e o boom que isso teve desde então foram exponenciais. E aí o meu ambulatório, que era de prevenção do câncer de pele, mudou de nome e ficou Prevenção do Câncer de Pele, Cosmiatria, Laser e Procedimentos. E eu continuava na chefia, já tinha defendido meu doutorado e aí comecei a ensinar residentes. Então o meu ambulatório começou também a ser um centro de ensino de residentes de cirurgia plástica nessa área. Então as coisas foram fluindo de uma maneira absurdamente natural, né?
óbvio que eu parei para escutar pessoas que de alguma maneira elas me tocavam, né? Elas me inspiravam, né? E essas pessoas foram curvas, né, na minha vida, aonde eu me redirecionei e pude seguir numa estrada minha, mas tendo sempre essa gratidão, né, por esses mentores que eu tive que passaram na minha vida. E com isso eu acho que eu consigo hoje ser uma pessoa muito realizada. Então, às vezes eu falo assim, não tem mais o que eu possa pedir da medicina que ela não me deu. Ela já me deu tudo que eu queria de realização. Eu sou super feliz no meu consultório. Eu sou muito realizada na vida acadêmica, então assim, eu gosto da vida acadêmica. Eu tenho felicidade na indústria farmacêutica com a qual eu trabalho, eu tenho uma gratidão e um reconhecimento enormes. Eu tenho os meus pares que me respeitam. Então, na minha vida profissional, eu me considero assim, a pessoa mais realizada do mundo, mas continuo com aquela coisa da criança que quer entrar na faculdade de medicina, de que cada desafio novo que vem, meus olhos brilham. Então, eu sou movida a desafios intelectuais, a projetos. Então, assim, eu não consigo falar não para um projeto que ressoe na minha alma. E aí, é por isso que às vezes eu abraço algumas coisas com bastante força, porque eu sei que lá na frente elas vão fazer uma linda parte da minha história. Então, esse foi o meu trajeto, né, de ensino, que eu mantenho até hoje como gratidão, né, por quem tanto me ensinou, por quem tanto me direcionou. Então, eu me vejo numa posição de que eu só posso retribuir essa minha realização para o mundo se eu dividir, né? Se eu ensinar, se eu partilhar, porque senão de nada vai valer, né? Todo esse meu trajeto e todo esse alimento que eu tive dos outros não vai funcionar se eu não dividir e não ampliar e amplificar. Então, me realizo muito dando aulas, me realizo demais atendendo pacientes, fazendo novos projetos de pesquisa científicos, descobrindo, me aprofundando. E hoje acho que o que a minha mãe falava era certo. Eu me sinto que realmente eu realizei meus sonhos. Eu sou mãe, não só do meu lindo filho, Lucas, que é o menino mais incrível do mundo, mas de cada aluno que passa na minha vida. E sou médica não só dos meus pacientes, mas das pessoas que passam por mim, de uma secretária, de uma funcionária, de um fotógrafo, de um amigo. Médica daquela que quer assim que cada pessoa que passe na vida dela saia um pouquinho melhor. Então essa é a mãe e a médica falando da vida dela. E aí nesse crescimento exponencial dessa área de injetáveis, eu me deparei uma hora com uma pessoa que me convidou para um almoço. Era a Lígia Carla Santos. E ela me chamou dizendo, olha, eu trabalho na Galderma e nós queremos convidá-la para fazer parte do nosso quarto de médicos consultivos. Nós queremos que tenham médicos dando credibilidade aos produtos e ensinando como as pessoas usam eles corretamente e com embasamento científico. Em 2010, eu aceitei esse convite e a minha trajetória na indústria farmacêutica tem sido desde então dentro da Galderma de uma maneira brilhante. E eu também tenho muita gratidão por isso, porque o meu crescimento como speaker dentro desse universo foi muito importante. Eu aprendi a ver as coisas sobre um outro ângulo, não só o ângulo de médico humano, mas também o ângulo que tem comercial e de vínculo com as indústrias, que é muito importante, né, na triangulação dos produtos entre nós, o paciente e a indústria. Então, minha gratidão para esse caminho também, onde eu tenho uma realização plena hoje, nacional e internacional, de um tamanho sem fim.
E outras oportunidades, graças a essas aberturas todas, vieram também na minha vida, até o Hospital Einstein, por onde eu tenho uma verdadeira admiração, que é uma instituição de ensino, né, e um órgão de excelência de medicina me chamou, me convidou para montar um curso de pós-graduação em cosmiatria laser e procedimentos. E foi outro convite também irrecusável, aonde eu me associei com outras pessoas e nos juntamos para fazer a pós-graduação em cosmiatria laser e procedimentos, que já está no seu 5º ano e é um absoluto sucesso e mais uma fonte de grande realização e grande orgulho para mim.